Aleluia, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos ler. Aleluia, onde saiu. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos ler 1 Crônicas. Aleluia, Jesus, capítulo 5. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Diz assim, aleluia. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar aos nossos corações. Senhor, nós estamos na Tua presença. Muito obrigado pela Tua santa palavra, meu Pai. Oh, meu Pai, que o Senhor possa nos guiar, nos encaminhar nela, meu Pai. Porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, meu Pai. Oh, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, então fala, Senhor, agora, meu Pai. Ela é como uma espada, Senhor, de dois gumes, meu Pai. Oh, Senhor, que penetra até a divisão do Espírito, meu Pai. Ó Senhor, que discerne a intenção do coração do homem, que livra o homem do seu propósito, do seu intento. Meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, alerta o homem, meu Pai. A Tua palavra, Senhor, guia, orienta, meu Pai. Ó Senhor, e arranca o homem, meu Pai, da sua soberba, do seu turbão, meu Pai, do seu pensamento. Ó meu Pai, então fala agora conosco, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu confesso, irmãos, que quando eu abri esse versículo, eu falei assim, ai, Jesus, nunca peguei, aleluia, nessa parte. Aleluia, Jesus. Mas aí eu entendi o que o Senhor queria dizer. Aleluia, Jesus, né? Aleluia, porque o Senhor, a palavra do Senhor de Gênesis, Apocalipse, ela fala conosco, né? Aleluia, Jesus. Eu lembro que às vezes eu ficava com medo, eu falei, nossa, as primeiras vezes que eu fui abrir a Bíblia e tirar um versículo, eu falei, nossa, cai na genealogia. E fulano gerou ciclano. O que eu vou falar, Deus? Aleluia, Jesus. Aí um dia caiu, aleluia, Jesus, numa genealogia lá de Neemias. Aleluia. E aí o Senhor me falou fortemente ao meu coração através daquela genealogia, vai, tá vendo? Aleluia, Jesus, tudo está escrito para o nosso ensino, e Deus fala através de um ponto, de uma vírgula, de uma palavrinha. Deus fala aos nossos corações. Aleluia, Jesus. E essa palavra é um tanto interessante, irmãos. Muitas das vezes, nós até falamos de Esaú, aleluia, que vendeu a sua primogenitura. Aleluia, Jesus, porque ele não valorizou, aleluia, aquilo que aleluia, ele recebeu, aleluia, naturalmente, aleluia, de Deus no seu nascimento, aleluia, ele vendeu num momento de fome, aleluia, Jesus, e a gente sempre fala dele, né? Aleluia, mas aqui a Bíblia está mostrando Ruben, aleluia, a Bíblia fala, irmãos, que Jacó, aleluia, Jesus, um homem de Deus, aleluia, um homem que lutou com um anjo, aleluia, Jesus, e seu nome foi chamado Israel. Aleluia, Jesus. E conforme a promessa que o Senhor dera a Abraão, aleluia, o Senhor, aleluia, presenteou a Jacó com 12 filhos. Aleluia, desses 12 filhos, aleluia, formou toda a nação de Israel. Aleluia, cada qual uma tribo, aleluia, cada qual com um propósito diante de Deus. Aleluia, porque, aleluia, todos os seus filhos, aleluia, Jesus, foram dados pelo Senhor. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que ele teve o seu primogênito, Ruben. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, aleluia, vamos voltar, aleluia, lá em Gênesis, na bênção de Jacó.
Aleluia, Jesus. Deixa eu achar aqui. Olha o que ele fala. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. 49. 3, né? Aleluia, Jesus. Jacó foi abençoar os seus filhos. Olha o que ele diz. É Gênesis 49, a partir do versículo 3. Rúben, olha o que ele fala com Rúben. E a bênção dele, irmãos, não era só uma questão de um pai, aleluia, Jesus, desejando bem para o seu filho. Essa bênção dele aqui era profética, era uma profecia. Aleluia, Jesus. E ele fala assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não será mais o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Olha. Aleluia, Jesus. O Rúben, irmãos, o mais excelente. Aleluia, Jesus, o primogênito de Jacó. Aleluia, aquele que veio primeiro. Aleluia, Jesus, aleluia, o Senhor, aleluia, presenteou Jacó com o princípio da sua força. Ele diz, o mais excelente. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, o Rúben, aleluia, Jesus, Jacó, ele tinha, aleluia, 2 esposas, Léia e Raquel. Aleluia, Jesus. E as servas, né, que elas deram ele como concubina. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala, aleluia, que Rúben, aleluia, Jesus, a Bíblia fala que ele era inconstante, né? Aleluia, Jesus, como Jacó fala. E ele sentiu atraído pela concubina do seu pai. Aleluia, Jesus. Até aquela época não existia lei. Aleluia, Jesus. Mas já existia um padrão de comportamento divino. Aleluia, de ensinamento. Aleluia, daquilo que era bom e agradável ao Senhor, que via desde Adão. Aleluia, na lei, o Senhor foi claro que um homem jamais deveria deitar, aleluia, com a mulher que foi do seu pai. Aleluia, na lei veio isso, mas isso que ele fez foi antes da lei. Aleluia, Jesus, mas já havia um padrão divino de comportamento. Aleluia, Jesus, já era algo que a consciência deles, aleluia, já mostrava que era errado. Aleluia, Jesus. E ele, um jovem forte, aleluia, Jesus, tinha tantas jovens, aleluia, ele podia, aleluia, escolher, aleluia, uma jovem, aleluia, para ser sua companheira. Ele sentiu-se atraído e seduzido pela mulher do seu pai. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que ele deitou com a mulher do seu pai. Aleluia, Jesus. Ele não teve autocontrole. Aleluia, Jesus. Ele deixou ser levado, aleluia, pelo aquilo que a sua carne estava pedindo. Aleluia. A sua carne falou mais alto. E de forma tão intensa, mesmo ele sabendo que aquilo era horroroso. Aleluia, mesmo ele sabendo que aquilo era horrível. Aleluia, que era inaceitável. Aleluia, Jesus, mas ele não conseguiu conter, aleluia, o impulso do seu desejo. Aleluia, não conseguiu. Aleluia, e foi, aleluia, e cumpriu o que estava no seu coração. O desejo que estava na sua carne. Aleluia, ele foi lá, aleluia, Jesus, e não negou a sua carne o que ela estava pedindo. Aleluia, quantas vezes, irmãos, a nossa carne pede muita coisa. Aleluia, Jesus, talvez não é nem nesse sentido. Aleluia, não tem nada a ver, aleluia, com essa questão. Aleluia, mas a nossa carne tem pedido muita coisa. Aleluia, o que é teu coração, irmão? O que a tua carne tem pedido para você constantemente? Aleluia, o que o teu coração tem desejado constantemente?
Aleluia, o Espírito Santo está dizendo, não faça. Aleluia, não pratique, não dê lugar à sua carne. Mas a tua carne está insistindo. A tua carne tem insistido muito. Aleluia, tem insistido e tem pedido, me satisfaz. Me satisfaz. Aleluia, Jesus. E às vezes você começa resistindo, a tua carne diz, me satisfaz. Pelo amor de Deus, me satisfaz. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes você vai rejeitando. Aleluia, e a carne pedindo, me satisfaz, me satisfaz, me satisfaz. É agora, me satisfaz, me satisfaz. Ô irmãos, rejeita a sua carne. Aleluia, rejeita a sua carne. Aleluia, rejeita o que ela está pedindo. Aleluia, rejeita o que o teu coração está pedindo, porque não é do Senhor. Não é de Deus, meu irmão. O meu Deus está dizendo para você, rejeita, porque não é do Senhor. Não é o que o Senhor quer para você, meu irmão. Aleluia, se você, aleluia, cair na tentação do inimigo, você vai ficar prejudicado. Aleluia, Jesus, o Senhor, aleluia, Ele está te alertando. Aleluia, Satanás quer roubar a sua honra. Aleluia, Satanás, aleluia, ele quer retirar a essência. Aleluia, porque uma vez que você não nega satisfazer a sua carne, você aborrece o Senhor. Você entristece o Espírito Santo. Ali quando o Espírito Santo ali está procurando te alertar e dizendo, não faz isso, meu filho, rejeita, resiste, meu filho, resiste. Aleluia, Jesus, e você, aleluia, rejeita o que o Espírito Santo está falando, ele entristece com você. Aleluia, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo da verdade. Aleluia, porque Ele, no qual estás selado. Oh, irmãos, é Ele que vai te levar ao céu. É Ele que está tentando te ajudar. Aleluia, Jesus, sabe por quê? Porque o que você está sentindo é ilusório, meu irmão. Aleluia, é tentação, meu irmão. Aleluia, e uma das primeiras coisas que o Senhor ensinou os discípulos a orar, não me deixe cair em tentação. Não foi isso? Aleluia, ele ensinou isso para os discípulos, porque ele sabia que o homem estava sujeito a ser tentado o tempo inteiro, quando não por uma coisa por outra. Aleluia, porque existe vários tipos de tentação. Aleluia, ele sabia. E ele orientou os discípulos, e também nós somos discípulos do Senhor. Orai, não me deixa cair em tentação. Aleluia, me mantém firme, meu. Seu irmão sabe que a sua carne é fraca, meu irmão. Ora a Deus, pede ao Senhor, me fortaleça. Senhor, não deixe eu cair em tentação. Eu estou sujeito, Senhor. O inimigo está me tentando. Senhor, segura minha mão, Pai. Firma meus pés sobre a rocha. Aleluia, me sustenta. Não me deixa cair em tentação. Não me deixa cair no laço, meu Pai. Me livra. Eu sou pó, Senhor. Eu sou fraco. Ah, meu Pai, eu já caí muitas vezes. Eu não resisti, mas me sustenta. Aleluia, Jesus. E o Rubem, irmãos, aleluia, inconstante como ele era, não resistiu. Aleluia, a carne dele pediu com tanta intensidade. Com tanta intensidade. Aleluia, eu acredito, irmãos, que talvez por um momento, aleluia, talvez ele olhava para aquela mulher, porque eu acredito que ela era ainda bem nova. Aleluia, Jesus, era uma serva nova, aleluia, uma mulher, aleluia, que provavelmente era muito formosa, porque ele não ia se lambuzar assim por qualquer uma, não é verdade? Se ela fosse uma mulher, aleluia, mais velha, que não tivesse aparência, ele ia fazer algo, cometer tal loucura. Aleluia, Jesus, ele não ia. Aleluia, quem sabe, todos os dias, Rubem espreitava a serva. Aleluia, e ele tinha um irmão que era filho dela ainda. Um irmão que era filho, dois irmãos que era filho dela. Aleluia, Jesus, irmãos que era filho dela. Aleluia, Jesus.
todo dia, aleluia, quem sabe espreitando, porque eu acredito que ele não caiu de uma vez. Aleluia, Jesus, espreitando e vendo ela passar para cá, passar para lá, aleluia, e desejando continuamente, aleluia, no seu coração. Aleluia, Jesus, até que ele não resistiu. Aleluia, ele quis dar à sua carne o que ela queria. Aleluia, Jesus. E aí ele deitou com aquela mulher. Aleluia, e o seu pai ficou sabendo. Aleluia, e ficou muito aborrecido. Aleluia, muito chateado mesmo. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, tudo bem? Aleluia, Jesus, ele foi perdoado, é verdade. Aleluia, Jesus, mas, aleluia, isso foi muito tempo, ele era um jovem. Mas quando Jacó chega, aleluia, Jesus, no tempo final da sua vida, aleluia, que ele estava para partir. Aleluia, Jacó não estava guardando ressentimento e nem mágoa, porque às vezes alguém que interpreta a palavra, né, por aí, não me surpreenderia que alguém de nossa, Jacó está guardando mágoa. Aleluia, Jesus, do filho dele até hoje, olha, você vê. Não, é verdade. Aleluia, Jesus. Aqui ele falou pelo Senhor, aquela palavra era profética. Aleluia, quando ele chama os filhos para ele abençoar. Aleluia, Jesus, porque ele ia morrer. Aleluia, o primeiro era o Rubem, ele era o primogênito. Aí ele fala aquela palavra. Aleluia, Jesus, Rubem, você é o mais excelente. Aleluia, o primogênito da minha força. Mas não vai mais ser o excelente. Aleluia, não vai mais ser o primogênito. Aleluia, Jesus, porque você contaminou meu leito. Olha que tristeza. Aleluia, e sabe o que o Senhor fez? Deu a primogenitura de Rubem para José. Aleluia, José era o penúltimo filho. Aleluia, o penúltimo. Aleluia, Jesus. E não é porque ele gostava mais de José. Aleluia, porque o Senhor estava direcionando ele ali. Aleluia, que José seria o primogênito. Aleluia, José que era o penúltimo. Aleluia, Jesus. Ele recebeu a bênção da primogenitura naquele dia. Aleluia, Jesus. Olha que triste. Ele foi perdoado, é verdade, foi. Mas a consequência, aleluia, ficou, irmãos. E isso que nós temos que pensar. Muitas das vezes, irmãos, aleluia, o Senhor nos alerta, aleluia, Jesus, é porque Ele sabe que determinadas atitudes, aleluia, que nós vamos tomar, aleluia, depois a gente pode até humilhar, aleluia, depois a gente pode até chorar e o Senhor vai nos perdoar, se nós realmente humilharmos e arrependemos, mas pode ficar uma marca. Aleluia, pode ficar uma marca. Aleluia, Jesus, pode ficar, irmãos, uma consequência. Porque para Rubem ficou. Aleluia, no caso dele ficou uma marca. Aleluia, Jesus, quando chega no final da vida, aleluia, Jesus, de Jacó, ele descobre, aleluia, que a primogenitura não era mais dele. Aleluia, Jesus, que ele não tinha mais, ele tinha perdido por causa de um ato inconsequente. Aleluia, por causa de um ato impensado, impossível. Aleluia, ele perdeu a primogenitura e o irmão dele ganhou. Aleluia, para José foi maravilhoso. Aleluia, aquilo que Rubem jogou fora por causa de um ato inconsequente, José ganhou. Oh, meu irmão, não despreze, aleluia, Jesus, aquilo que você recebeu de Deus por causa de um ato inconsequente. Aleluia, Jesus, não despreze. Aleluia, porque nós sabemos, irmãos, que tem coisas que o Senhor não tira, mas tem coisas que o Senhor tira de nós. Aleluia, Ele tira, irmãos. Aleluia, tem coisas, aleluia, que nós colocamos em risco aquilo que Deus nos entregou. Aleluia, Jesus, então não compensa. Aleluia, não compensa. Aleluia, perder, aleluia, um ministério, um chamado, um plano de Deus para a nossa vida, por causa de um desejo da carne. Aleluia, por causa de uma atitude impensada. Aleluia, Jesus. E essa palavra fica de alerta ao nosso coração. Eu sei que o Senhor não falou em vão. Aleluia, Jesus. Vamos receber
Aleluia, a irmã Valéria, que vai fazer a oração logo após o diácono Denilson. Aleluia, Jesus.